Sábado, 8 de março de 2025, estamos no meio de um turbilhão de acontecimentos que colocam Portugal, mais uma vez, numa crise política sem precedentes. Entretanto, nós não podemos esquecer das outras, afinal de contas é uma cadência, é uma sequência de acontecimentos que denigrem a imagem política de Portugal sobremaneira, mas não apenas Portugal. Eu vou reacender aqui uma chama que não pode ficar de forma nenhuma esquecida, apagada, afinal de contas, vamos falar hoje sobre uma figura importantíssima no cenário desta crise que está instalada no país. Operação Influencer. Pois é, vamos falar sobre isso? Que tal soprar essa brasa? A investigação que ameaça Antônio Costa e abala a política portuguesa e europeia. Ex-ministro sob suspeita, agora presidente do Conselho Europeu, encontra-se no centro de um escândalo que desafia a moralidade política. A política portuguesa atravessa uma das suas crises mais profundas desde 25 de abril. No centro da polêmica está Antônio Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal e atual presidente do Conselho Europeu, acredite se quiser, né? Uma das posições mais prestigiadas da União Europeia. Enquanto lidera as discussões sobre o futuro do bloco, Costa encontra-se envolvido num escândalo que pode comprometer a sua trajetória e manchar a imagem de Portugal no panorama internacional. A Operação Influencer, desencadeada pelo Ministério Público português em 7 de novembro de 2023, investiga uma teia de corrupção ativa e passiva, tráfico de influências e prevaricação relacionada com negócios milionários envolvendo mineração de lítio, hidrogênio verde e centros de dados em Sines. A situação coloca Costa numa posição altamente delicada. Se as suspeitas forem confirmadas, poderá enfrentar pena de prisão e inelegibilidade, enquanto a União Europeia verá uma das suas mais altas lideranças afundada num escândalo moralmente indefensável. O que é a Operação Influencer? Vamos lembrar isso, né? A Operação Influencer resulta de investigações conduzidas pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária que identificaram possíveis irregularidades no desbloqueio de projetos estratégicos em Portugal. Entre os principais focos de suspeita estão exploração de lítio no norte de Portugal, processos de concessão alegadamente facilitados por interesses políticos e empresariais. Isso te lembra alguma coisa que está acontecendo nesse momento em Portugal? Pois é, projeto de hidrogênio verde em Sines, uma mega operação energética sob suspeita de negociações obscuras, construção de um centro de dados também em Sines, um projeto estratégico onde há indícios de favorecimento ilícito. E as investigações levaram a buscas e apreensões em mais de 40 locais, incluindo o gabinete do primeiro-ministro à época e diversos ministérios. 5 pessoas foram detidas, entre elas Vítor Scária, ex-chefe de gabinete de Antônio Costa, encontrado com 75 mil euros em dinheiro vivo no escritório, fundos que continuam sob escrutínio judicial. Entre os envolvidos está também o ministro das Infraestruturas, ministro das Infraestruturas, João Galamba, que foi constituído arguido no processo. As investigações decorreram sob sigilo até que o próprio Supremo Tribunal de Justiça determinou que Antônio Costa deveria ser investigado, levando-o a apresentar a sua demissão do cargo de primeiro-ministro em novembro de 2023. Antônio Costa de suspeito a líder europeu. Isso aqui é o fim da picada e mostra para todo mundo como é que anda a União Europeia. Apesar de estar sob investigação criminal, Antônio Costa não abandonou a vida política, pelo contrário, conseguiu projetar-se ainda mais alto. Assumiu a presidência do Conselho Europeu em dezembro de 2024, acredite se quiser. Você que não sabia, claro, né? Cargo que o coloca no centro das decisões políticas do bloco. De uma crise violentíssima em Portugal a uma posição de alto comando na cúpula da União Europeia. É desse jeito que a coisa anda. A ascensão de Costa ao comando da União Europeia não foi isenta de polêmicas. Para muitos, a sua nomeação representa um insulto aos princípios éticos e democráticos que a União Europeia afirma defender. Mas é aquela velha história.
faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Afinal, como é possível que um homem sob suspeita de corrupção e tráfico de influências seja levado a um dos postos mais altos da política europeia? A resposta está na conivência dos bastidores políticos. Antônio Costa conta com uma rede de aliados dentro e fora de Portugal que veem nele um articulador experiente, muito experiente, né? Bastante experiente. E até agora, sem condenações formais. O Partido Socialista Português e figuras de peso da diplomacia europeia apoiaram a sua candidatura, ignorando os riscos morais envolvidos. O que pode acontecer se Costa for condenado? Se as investigações da Operação Influencer resultarem numa acusação formal e condenação de Antônio Costa, as consequências poderão ser devastadoras para ele e para a política portuguesa também. Prisão e inelegibilidade. Se for condenado por corrupção, tráfico de influências ou prevaricação, Costa pode enfrentar penas de 2 a 8 anos de prisão e ser impedido de ocupar cargos públicos. A União Europeia não sabia dessas coisas, né? Não sabia disso? Como é que é isso? Fala para mim. Renúncia da presidência do Conselho Europeu. A União Europeia pode ser forçada a remover Costa do cargo para evitar um escândalo ainda maior no bloco. Impacto no Partido Socialista Português, PS. Uma condenação mancharia ainda mais a imagem do PS, já desgastado por casos de corrupção e pela perda de força nas últimas eleições. Interessante, né? Aí você começa a concatenar as ideias, né? E perceber por que é que não querem eleições para já em Portugal. Por que é que não querem, né? Por quê? Porque esse partido, nomeadamente, está a perder forças e um outro partido numa ascensão astronômica. E que partido é esse que está numa ascensão astronômica? Eu tenho que falar, né? Eu tenho que falar ou vou dizer apenas chega. Crise institucional na União Europeia. O facto de a União Europeia ter nomeado um líder sob investigação para um cargo de peso compromete a credibilidade da entidade, colocando-a sob questionamento público e diplomático. Esse questionamento já está a ser feito há um bom tempo e mais do que nunca está muito evidente quais são os propósitos, né, da União Europeia. A moralidade em xeque. A nomeação de Antônio Costa como presidente do Conselho Europeu é um autêntico golpe na confiança dos cidadãos que acreditam na moralidade e na ética na política. Você é um desses que acredita na moralidade e ética na política? Pois é. Como pode um homem suspeito de crimes graves, com aliados presos, investigações em curso, ser elevado a um cargo de tamanha importância? Essa pergunta eu me faço todas as vezes que eu vejo cenas com este homem em momentos importantes, decisivos da cúpula da União Europeia. A União Europeia, que se apresenta como defensora da transparência e do combate à corrupção, escolheu ignorar os indícios contra Costa, permitindo que o político sob investigação criminal decida o futuro do bloco. O caso levanta questões sérias sobre a seletividade da justiça e da política internacional. Se fosse um líder de um país periférico, teria o mesmo tratamento? Conclusão: o futuro de Antônio Costa e da Operação Influencer. Não podemos esquecer desta operação. Não permitamos que os escândalos atuais deste momento encubram este tamanho escândalo. A Operação Influencer continua em andamento, com novos desenvolvimentos a surgirem a cada semana. A justiça portuguesa enfrenta um desafio monumental: provar que ninguém está acima da lei, independentemente do seu cargo ou influência política. Se Antônio Costa for condenado, será um duro golpe para a credibilidade da União Europeia e para a política portuguesa. Mas se for inocentado, terá sido mais um exemplo de como a justiça muitas vezes se dobra ao poder político. De qualquer forma, a moralidade política já saiu derrotada.
A nomeação de Costa ao Conselho Europeu demonstra que na política global os jogos de interesse falam mais alto do que a ética e a transparência. A pergunta que fica é: até quando o povo português e europeu aceitarão ser governados por figuras envolvidas em escândalos de corrupção? A resposta pode estar no desfecho da Operação Influencer ou na memória curta dos eleitores. E eu coloco mais uma vez a cara deste senhor, para que você lembre-se o tempo todo que uma série de problemas que enfrentamos hoje em Portugal tiveram início durante o tempo em que ele foi primeiro-ministro, sim senhor, nomeadamente a questão da extinção do CEF e a criação da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo. E aí, sabe-se lá as motivações, não é? Haja vista que a ascendência deste senhor também não é europeia, né? E você começa a ligar os pontos. É interessante que é uma pergunta, né, que nós precisamos fazer o tempo todo, válida para o senhor Antônio Costa e válida para este momento. A pergunta é: até quando o povo português vai aceitar ser governado por figuras envolvidas em escândalos? Até quando? Hoje mesmo eu assisti a alguma coisa e até fiz lá um comentário sobre questão que envolve essa situação de possibilidade ou não de novas eleições extemporâneas em Portugal. E sinceramente, eu tenho como convicção que será um momento ímpar para nós colocarmos um termômetro e percebermos se realmente está a haver em Portugal um despertamento, um acordar, ou se os portugueses continuarão complacentes, coniventes e cúmplices com toda esta baderneira que instalou-se no país. Pessoal, como é que é? Boa noite, tudo bem? Eu queria só hoje chamar-vos a atenção disto. Porquê é que um governo admite voltar atrás em tudo se outro partido tirar uma comissão de inquérito? É porque está agarradíssimo, é porque tem imenso a esconder, é porque tem medo sequer de ser investigado. Ou seja, o Primeiro-Ministro admite e o Governo tirar a moção de confiança, passar por isto, fingir que querem evitar a crise, só se não os investigarem. Digam-me lá se isto não é bandidagem, se nós não temos que correr com esta gente. Isto foram 50 anos disto, nós temos que correr com esta gente. Hoje saiu uma notícia há bocadinho, podem ver, que até o traçado do TGV foi alterado, supostamente, a beneficiar um desses clientes do Primeiro-Ministro. O traçado do TGV. E os próprios autarcas da zona estão incrédulos. Vocês não acham que é tempo de correr com esta gente? Não lhes demos já tempo demais. É por isso que não querem novas eleições. Perceba, é por isso que estão a esquivar-se de novas eleições. Porque sabem que o risco, entre aspas, que existe de que o partido Chega suba ainda mais, exatamente, era 1, passou para 12, foi a 50, e a quantos poderemos chegar no caso de novas eleições? A quantos? E eles sabem, o principal motivo hoje de não quererem eleições para já é o medo da decadência, da queda do PS e do PSD e a ascensão meteórica do partido Chega. Mas voltemos aqui. É realmente patético, é absurdo o que nós presenciamos nos últimos anos em Portugal e na União Europeia. Como é que pode um homem com a carga pesadíssima de investigação criminal nos ombros é colocado num cargo tão importante na União Europeia? E você verifica e conclua consigo mesmo, né? Faça aí a sua conclusiva pessoal e comenta aqui. Comenta aqui. Onde é que nós chegamos? A que ponto nós chegamos, né? Se esses exemplos partem da cúpula da União Europeia, o que diremos de Portugal? E eu faço outra pergunta para você. Que benefícios Portugal teve em compor a União Europeia? Bom, esse aqui já é outro assunto. Eu vou ficar por aqui. Se você gostou do vídeo, peço que dê um like, por gentileza, compartilha com os amigos e também peço a sua subscrição ao canal. A sua subscrição é importantíssima para que nós possamos alcançar mais pessoas
para que coloquemos os neurônios para funcionar e que não possamos novamente cometer erros de outrora. Eu sou o Lael Santos, espero vê-lo num próximo vídeo. Um abraço grande e até a próxima.